Olá, meus queridos. Hoje vamos embarcar em uma jornada para entender profundamente um dos períodos mais sombrios da história. A história de um ex-militar fracassado que foi preso e que usava o slogan Deus, Pátria e Fé. Não estou falando do ex-presidente do Brasil, mas sim de Adolf Hitler e o nazismo na Alemanha. Nessa aula, exploraremos minuciosamente a ascensão de Adolf Hitler ao poder, os eventos que conduziram a isso e as consequências avassaladoras que ecoam através de décadas. Eu sou o professor Nivaldo Trindade e vem comigo nesse resumão. Para compreender a ascensão do nazismo, é fundamental contextualizar a situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Após a Grande Guerra, o país enfrentou uma crise econômica devastadora, exacerbada pelo Tratado de Versalhes. Esse tratado impôs pesadas separações econômicas, perdas territoriais significativas e limitações à soberania alemã, alimentando um profundo ressentimento na população alemã. Adolf Hitler, um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, emergiu na cena política alemã na década de 1920. Em 1932, o seu partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que na verdade era o partido nazista, conquistou uma parcela significativa dos votos nas eleições, pavimentando o caminho para sua nomeação como chanceler em 1933. A astúcia de Hitler na propaganda desempenhou um papel crucial em sua ascensão ao poder, com campanhas manipuladoras que exploravam as frustrações e o desespero da população alemã, afligida por conta da situação pós-Primeira Guerra Mundial e depois com a crise de 1929. Antes de alcançar o poder, o Hitler liderou uma tentativa de golpe, conhecida como Putin de Munique, em 1923, que fracassou. A sua prisão resultou na redação do Mein Kampf, Minha Luta, um livro que não apenas delineou as suas ideias e objetivos políticos, mas também propagou a sua visão distorcida da superioridade da raça ariana. Esse livro é considerado a Bíblia do nazismo, e nele Hitler disseminou seu ódio aos judeus, pregou o chamado espaço vital para o renascimento do que ele chamava de Grande Alemanha. Ou seja, era só ler o livro que todo mundo saberia que o Hitler pretendia. Então não dava para dizer, não sabia que o Hitler ia fazer isso. Estava lá, ele escreveu isso. Tá? O Hitler propagou as ideias de que a raça ariana era superior a todas as outras, e que todas as outras, em consequência disso, eram inferiores. Essa ideologia racial extremada serviu como fundamento para políticas discriminatórias, violentas do regime nazista, moldando a forma como os nazistas se relacionavam com as minorias étnicas, especialmente os judeus e ciganos, mas também os comunistas, os seus opositores políticos, os homossexuais e as pessoas que eram portadoras de necessidades especiais. O antissemitismo na Alemanha nazista atingiu seu auge com a implantação das leis de Nuremberg, em 1935, que restringia drasticamente os direitos civis e sociais dos judeus. Isso culminou em uma perseguição cruel, incluindo a Noite dos Cristais, de 1938, um evento violento que resultou em um ataque a empresas, sinagogas judaicas, e na criação dos chamados guetos, bairros onde os judeus ficariam confinados até a construção dos primeiros campos de concentração. E por falar nos campos de concentração, os nazistas estabeleceram os campos de concentração inicialmente criados para deter opositores políticos. No entanto, esses campos logo se transformaram em locais de tortura, trabalhos forçados e execuções em massa. Heinrich Himmler, chefe da SS, que era a milícia mais próxima do Hitler, uma espécie de guarda pessoal de pessoas ligadas muito próximas a Hitler, desempenhou um papel fundamental na administração desses campos do horror. Lembrando que os campos de concentração, Hitler justificou a expansão territorial alemã com a teoria do espaço vital, alegando que a Alemanha precisava de mais território para prosperar. E isso levou à anexação da Áustria em 1938, lembrando que Hitler era austríaco, e dos Sudetos da Tchecoslováquia em 1938, além de outras ações expansionistas. Porém, os capitalistas da Europa, dos Estados Unidos, nada fizeram, pois acreditavam que o nazismo destruiria a União Soviética, uma vez que Hitler era anticomunista. Então, eles acreditavam que o Hitler faria o jogo sujo para eles, de impedir que o comunismo se propagasse pela Europa. Voltando um pouco à Noite dos Longos Punhais, que ocorreu em 1934,
quando Hitler eliminou figuras internas do partido que ameaçavam sua liderança. Ele consolidou ainda mais o seu poder, e essa ação resultou na eliminação de muitos dos primeiros membros do partido nazista. Cerca de mais de 200 pessoas foram assassinadas nesse dia. A propaganda nazista também foi uma das mais eficazes da história. O regime utilizou filmes, rádio, música, artes visuais e eventos públicos para doutrinar a população e promover a ideologia nazista. Isso incluiu a criação do símbolo, de um dos símbolos mais poderosos da história, que foi a suástica, que teria sido desenhada pelo próprio Hitler e trazendo as cores do antigo Império Alemão. Como eu havia dito, as potências capitalistas ocidentais, em grande parte, subestimaram a ameaça representada por Hitler. Nos primeiros anos de governo, a política do apaziguamento permitiu que a Alemanha nazista expandisse sem enfrentar nenhuma resposta internacional eficaz. Hitler não só expandiu o território, como também ampliou seu exército, que na Primeira Guerra tinha sido limitado a 100 mil soldados. E também voltou a produzir armamentos, descobrindo totalmente o Tratado de Versalhes. Após o envio de milhões de judeus da Europa para os campos de concentração, Hitler aplicou a chamada solução final, que foi a política nazista de genocídio dos judeus e também de outros grupos que eram considerados indesejáveis. Isso resultou no chamado Holocausto, com milhões de judeus sendo exterminados, cerca de 100 milhões nos campos de concentração e de extermínio, como Auschwitz, em outro esforço sistemático para aniquilar de vez o povo judeu. Os horrores do campo de concentração e de extermínio só foram conhecidos no final da guerra, pois os próprios nazistas filmaram e tiraram foto da tortura e das experiências e assassinatos que aconteciam ali, além dos milhões de corpos encontrados e dos relatos dos milhões de sobreviventes. Os nazistas também realizavam experimentos médicos brutais com os prisioneiros do campo de concentração, muitas vezes sob a tortura e sob o consentimento do chamado Dr. Joseph Mengele, que entrou para a história com o apelido de Anjo da Morte, que ficou notoriamente associado aí a esses experimentos desumanos, inclusive sua obsessão em relação aos gêmeos. Ele testava, através de tortura, os gêmeos para descobrir se um poderia sentir a dor do outro. O Mengele, inclusive, ele fugiu para a América do Sul e morou no Brasil por muito tempo. O nazismo poderia ter chegado no final antes mesmo do seu auge, se não fosse a crise de 1929. Com Hitler preso e a economia da Alemanha se recuperando, as pessoas pareciam não ter se empolgado muito com o nazismo. Porém, a crise de 29 gerou o crescimento e fortalecimento das ideias totalitárias e o questionamento em relação às democracias liberais, aumentando assim a força do nazismo. O Hitler soube nutrir o ódio do povo alemão, elegendo inimigos, criando falsas ameaças e fraudando a verdade. Juntamente com seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, que dizia que uma mentira contada 1000 vezes tornava-se verdade. Bom, esse foi um resumo sobre o nazismo. Encerraremos esta aula com a profunda compreensão de que o nazismo não é apenas uma página terrível da história, mas um lembrete permanente de como a intolerância, o fanatismo e a manipulação podem infligir sofrimentos inimagináveis. Devemos aprender com esses eventos sombrios para evitar que se repitam no futuro, e como aconteceu nos últimos 6 anos do Brasil. É bom lembrar disso e entender que nós passamos muito perto do fascismo. Agradeço sinceramente por terem dedicado o seu tempo a esta aula crucial. Lembre-se de continuar estudando, discutindo e promovendo os valores de respeito, tolerância e paz, para que o péssimo legado do nazismo nos inspire a construir um mundo melhor e mais compassivo. Não esqueça que todos os nossos slides estão aí no nosso blog, que você pode acessar através desse QR Code aqui na tela. Inscreva-se no nosso canal, um forte abraço e até a próxima aula. Bye bye.